Fala turma, beleza? Agora a gente vai fazer uma aula de C Sharp. Nossa primeira aula de C Sharp. Bora entrar nesse mundão da programação. Você quer? Sim ou não? Se for não, pode ir embora, porque aqui só fica os bons. Beleza, já mandei a minha rima aqui do começo e agora a gente vai começar. Pra começar, a gente vai... Dentro do C Sharp a gente vai entrar em alguns tipos de projeto para a gente conhecer esses tipos de projeto, né? Que foi o que a gente conversou. Que a gente pode fazer projeto de tela preta, projeto com interface gráfica, projeto para web, para celular, para mobile, né? E enfim, a gente pode trabalhar com vários tipos de projeto utilizando a linguagem de programação C Sharp. Mas pra gente começar, pra gente se habituar um pouquinho, né, se familiarizar com a linguagem, a gente vai usar a nossa querida Roslyn. E pra gente abrir a Roslyn é muito fácil, a gente vai abrir o Visual Studio, que você já tem instalado na sua máquina, eu tenho certeza. E você vai entrar aqui no menu View, você vai entrar em Other Windows e lá embaixo você vai colocar C Sharp Interativo. Essa janelinha aqui que abre é a Roslyn. Tá até escrito aqui, ó, Roslyn. Na verdade eu escrevi errado, né? Não tem um E, é Roslyn, certo? Enfim, vamos lá. Vamos limpar a tela aqui. Beleza. Vamos continuar aqui. A Roslyn, então, né? Que pra mim agora é Roslyn. Ela é uma janela interativa de desenvolvimento onde é legal para a gente conseguir se familiarizar um pouco com a linguagem, tá? Então, para a gente começar a falar de C Sharp, a gente tem que falar da coisa mais importante que toda linguagem de programação tem, que são as variáveis. Então, aqui tem as janelinhas de como abrir a Roslyn, né? E aí a gente tem que falar de variável. Para falar de variável, a gente já estava um pouquinho acostumado, sabendo que a variável é como se fosse uma caixinha que guarda um valor. Essa caixinha ela tem um nome, igual está aqui a caixinha, e essa caixinha tem um valor. Então eu posso ter uma caixinha que chama, o nome dela é, vamos supor, número, e o valor é 20, certo? Só que aparece mais uma informação na nossa caixinha aqui, que é a informação do tipo. Então sempre quando eu crio uma caixinha no C Sharp, eu tenho que falar o nome da caixa, o valor que está dentro dela e o tipo da informação. O tipo da informação é para falar se ele é número, se ele é texto, se ele é data, enfim, esse tipo de informação. Então aqui é um exemplo com a caixinha com o nome, o valor e o tipo. Então, e como que eu faço isso no C Sharp? Como que eu declaro a variável? Como que eu crio ela? Eu vou colocar primeiro o tipo dela, o nome e aí igual o valor que ela tem. Então esse código que está aqui, ele é representado por essa caixinha aqui, ó. O i veio para o nome, o 4 veio para o valor e o int veio para o tipo. É tranquilão assim, só não pode esquecer do ponto e vírgula aqui, tá? Beleza, sabendo disso, a gente tem vários tipos de variáveis, tá? Eu vou pegar aqui os principais tipos que a gente vai trabalhar agora, inicialmente. Depois a gente vai aprender muitos outros tipos, tá? Mas para começar, a gente tem o short, o int e o long, tá? Esses três tipos são os tipos que a gente vai usar para guardar número. Sendo que o short você consegue gravar números de menos 32 mil até 32 mil, o int vai de menos 2 bilhões até 2 bilhões e o long vai de menos muitãozão até muito ainda mais para frente, certo? Possível ler esse nome, esse número aqui, não dá pra... não sei. E aí, beleza. Então, depois que eu fiz aqui o short, o int e o long, que são os três tipos para números inteiros, aí a gente tem os próximos três tipos que a gente usa para números decimais, que são os tipos float, double e decimal. O
que nem eu falei, normalmente a gente vai usar para guardar número decimal o próprio tipo que chama decimal, beleza? Que ele já consegue comportar todos os números que a gente vai querer trabalhar. E por último, a gente tem um número, o tipo, para gravar texto, né? Texto, e nesse texto pode ter letras, pode ter também número, não importa, pode ter caractere especial, pode ter acento, pode ter espaço, pode ter ponto, ponto final, ponto e vírgula. É qualquer tipo de caractere, que é o tipo string. Esse tipo string ele guarda qualquer uma dessas informações. Beleza? Agora o número não, os tipos que gravam número só podem guardar número. Ou número normal ou número decimal. Agora o string ele guarda qualquer coisa. Você joga lá dentro na caixinha e ele, opa, eu aceito. Legal? Muito bem. E aí a gente tem os operadores matemáticos, né? Para conseguir fazer as operações matemáticas com os tipos de número, tá? Então eu só consigo fazer essas operações matemáticas com tipos de número inteiro ou decimal. String não dá para fazer operação matemática, beleza? Tudo bem. E aqui são alguns exemplos de operações matemáticas, né? Então eu criando a minha caixinha, a minha variável n, e atribuindo aqui já uma conta, olha que legal, 2 mais 3. Normalmente a gente pode iniciar com 0 a variável, mas aqui ele está fazendo já uma conta. E aí, aqui embaixo é como se fosse uma observaçãozinha aqui, falando que o resultado do n é 5, né? Embaixo tem um outro exemplo do n2, só que eu estou fazendo uma conta usando variável, né? Aqui eu estou usando número fixo apenas, aqui eu estou usando já variável para fazer conta. Como essa variável é de um tipo de número inteiro ou não, eu consigo fazer conta. Então, multipliquei por 3, agora o n2 é 15. E o terceiro exemplo ele é bem legal porque mostra como que eu posso trabalhar com parênteses para falar qual operação matemática eu quero que faça primeiro, né? Então primeiro ele vai somar essas duas variáveis, depois vai dividir por 2. Muito bem, bacana. Aqui eu já mudo um pouco para trabalhar com as operações com texto. Então aqui em cima eu tenho um exemplo de como declarar uma variável de texto, né? String. E aqui toda variável de texto, o valor dela vai estar sempre entre aspas. Grava bem isso. Vai estar sempre entre aspas, ele fica com essa cor diferente aqui, uma cor meio vinho, certo? Sempre quando for assim é porque é uma string. E aí eu tenho várias operações de texto, porque operação com variáveis de número é o quê? São as operações matemáticas, somar, multiplicar, dividir, resto, blá blá blá, subtrair. Agora, operação com texto não dá para fazer isso. Então, quais são as operações? Eu posso remover os espaços dos extremos. Então, aqui eu tenho um espaço, né? Eu tenho um espaço aqui. E com a função trim, eu consigo remover esses espaços. ToUpper vai me deixar tudo em maiúsculo. ToLower tudo em minúsculo. Substring vai pegar uma parte do texto. Replace vai substituir uma palavra que está dentro do texto por outra palavra. No caso aqui ele está substituindo D por vazio, então ele está excluindo onde está D por vazio dentro do texto. O que é interessante falar aqui também quando a gente usa função é que toda função, o resultado da função precisa ser armazenado em uma outra variável, em uma variável. Então, quando eu chamo a função, vamos por aqui, ó, ToUpper, tá? Chamei a função ToUpper, a variável nome, que está escrito Bruno de Oliveira, ela não vai ficar tudo em maiúsculo. Quem vai ficar tudo em maiúsculo é quem está recebendo aqui na esquerda do igual, né? Quem está recebendo essa transformação de deixar tudo em maiúsculo. Então, no caso aqui, a variável T2, ela que está ficando com tudo maiúsculo, que é o que está escrito aqui embaixo, ó. T2 vai ser igual a Bruno de Oliveira, tudo em maiúsculo. Porém, o nome vai continuar do jeitinho que ele está. E isso vale para todas as outras funções. Legal? Não esquecendo nunca que no final a gente sempre vai usar ponto e vírgula, certo? Ponto e vírgula no final de tudo. Essas funções aqui são funções que retornam texto, então por isso que eu estou recebendo string aqui do lado. Todo o meu retorno, quando ela termina de fazer a função, ela retorna um texto.
Mas existem algumas operações de texto que não retornam texto, né? Que nem aqui eu tô com a variável nome, que é Bruno de Oliveira. Só que eu tô chamando essa função aqui que chama length. E essa função length, ela me retorna quantos caracteres tem no meu texto, tem dentro dessa variável. Que no caso aqui, então eu tenho que receber como uma variável de int, porque já é um número. Então eu estou falando que o N1, aqui o N1 vai ser igual a 17, porque se eu contar cada um desses caracteres aqui do Bruno de Oliveira, incluindo esse espaço que tem aqui, vai ficar com 17 caracteres, tá? Aqui também tem essa outra int aqui, que retorna um int também, que é o index of. Ele procura a posição aonde está o texto D, né? Então, aonde que começa o D dentro da palavra nome, da minha variável nome? Vamos ver? Então aqui, ó, tem o nome. O D tá aqui, ó. É como se fosse uma busca, tá? Em qual posição que começa, que aparece o D? Então vamos contar, ó. 1, né? O B é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui, ó, é na posição 6, aliás, 6 não, calma aí. Isso, 6. Na posição 6 que ele achou o D. Ué, mas não deu 7 aqui? Ó, B, 1, R, 2, 3, 4, 5 é o espaço que é o 6 e o D começou no 7. Sim, porque sempre que a gente estiver trabalhando com posição, a palavra posição, sempre quando você ouvir posição, a gente nunca inicia a contagem no 1. A contagem ela sempre inicia no 0. Então o B é a posição 0. O R é a posição 1. O U é a posição 2, 3, 4, 5 e agora sim, ó, 6. Então, falou de posição, inicia a contagem no 0. Beleza? A gente vai ver isso conforme for passando as aulas, mas só para você já ter uma ideia, já que a gente está falando aqui das operações com texto. E por último a gente tem aqui essa função que chama contains, onde ele está vendo se dentro da minha variável nome, se existe, sim ou não, a palavra DE. Eu poderia colocar aqui uma palavra só, poderia colocar se tem a letra A, se tem Oliveira, se tem um espaço, se tem um caractere especial. Aqui eu estou procurando pelos caracteres DE. Se tiver, ele vai guardar o retorno aqui. Sempre o retorno guarda numa variável que vem à esquerda da função. Então no caso é a minha variável B1. E esse contains, ele não retorna um número nem um texto. Ele retorna o quê? Um bool. Porque ele vai falar se contém sim ou não. E aqui, como a minha variável Bruno, a minha variável nome é Bruno de Oliveira, então tem sim o D. Por isso que o B1 aqui, ele vai ficar igual a true, porque é verdadeiro, porque ele tem lá dentro a palavra D, certo? Isso é função de texto, um pouquinho de funções de texto. Agora a gente tem um pouquinho de operações com data, tá? Então, primeiro, como que eu declaro uma variável de data? Aqui é um exemplo, eu declarando uma variável de data, o tipo de data chama datetime e o nome da minha caixinha que eu dei aqui chama agora, e eu estou iniciando o valor da minha variável de data é o dia de hoje, tá? O dia e a hora de hoje. Então, a minha variável agora vai ser igual à data atual, a data e a hora atual. Operações com data. Como que eu faço para pegar só o ano da data? Eu chamo a minha variável .year. Recebo a resposta da função sempre na esquerda do igual. E a minha variável ano que vai ficar com o ano dessa variável. Então a variável ano é igual ao ano que tiver aqui nessa variável agora. A mesma coisa para o mês, para eu pegar só o mês da data, percebe que eu estou recebendo sempre em int, eu estou recebendo no int. O tipo de data é datetime, mas na hora que eu chamo a função year, a função month, a função day, eu retorno sempre em int, porque o ano é um número, o mês é um número e o dia é um número também, tá? A mesma coisa para a hora, para o minuto e para o segundo. E aí eu tenho a parte 2 aqui, onde eu posso criar uma data específica. Como que eu faço para criar uma data específica?
nome da variável, do tipo da variável, que é datetime, nome da caixinha, e aqui esse new datetime é como se eu estivesse criando, né? Eu estou dando um new, é um novo, eu estou criando uma nova data específica. Com quais parâmetros? Parâmetros de ano, mês e dia. Agora essa variável nasce, ela vai ter a data 22 de outubro de 1989. Se eu quiser pegar apenas a data sem o horário, eu chamo a função date. E aí eu retorno, quem vai receber é um próprio datetime. Ou então eu posso converter a minha data para string, né? Ó, tô recebendo aqui na esquerda do igual em string. Só que ela é uma datetime, eu tô convertendo, fazendo uma conversão de datetime para string. E aí eu posso converter em um formato bonitinho, ó. Eu posso converter o dia, 2Ds, barra o mês, 2Ms maiúsculos, barra o ano, que é o Y minúsculo. E aí eu também tenho aqui a hora, o mês, e o minuto e o segundo. Percebam que maiúsculo e minúsculo importa aqui. E o que ele está falando é que vai converter essa data para esse formato de texto. E aí na hora que eu receber a minha string, que é essa string aqui com a variável formatado, ela vai estar nesse padrãozinho que... Na hora que eu criei, eu não criei 1989,10,22. Na hora que ela transformar para string, a minha variável vai estar assim, ó. Ela vai converter 22, 10 e 1989. E aqui a hora se tivesse, e o minuto e o segundo. Então, é assim que vai ser convertido de datetime para string. Ele vai gerar uma string assim. Porque ele vai substituir onde é dia, onde é mês, onde é ano, onde é hora, minuto e segundo. Legal? Muito bom. Ótimo. Agora, a gente vai passar para a nossa última parte da Roslyn, que são conversões. A gente falou um pouco aqui, acabou falando um pouco de conversão de datetime para string. Mas existem conversões de qualquer um desses tipos que a gente comentou lá no começo. Short, int, long, decimal, string, bool, tudo isso eu consigo converter. Como que eu converto? Usando esse padrãozinho. O padrãozinho é a classe convert, ponto, e aí qual é o formato que eu quero converter? Então aqui no caso estou fazendo uma conversão para int 32. Lembrando que a gente tem três tipos de int: int 16, 32 e 64. O 16 é como se fosse o short, que é o menor. O 32 é o int, que é o normal. E o 64 é o long, que é o maior. Então se eu quero converter para int, eu vou usar o toInt32. Quem que eu quero converter? Quem tiver aqui dentro do parênteses, que no caso é uma variável t, que provavelmente é uma variável de texto. Então eu estou convertendo um texto para int, um texto para número. E essa conversão vai ser armazenada onde? Em quem está na esquerda do igual, quem está recebendo a conversão é a variável n. Poderia ser qualquer nome aqui, que é o nome da variável, a gente já sabe que isso não importa. Mas a gente tem que saber que o tipo é int, porque eu estou convertendo aqui para int. Então quem recebe a conversão também tem que ser o tipo int. E é só fazer isso e fechou. Seu problema já está resolvido. Legal? Muito bom. Isso aqui é um pouquinho então da teoria de como trabalhar com variáveis, conversões, variáveis numéricas, variáveis de texto e variáveis de data, que são as nossas principais agora para o comecinho. Beleza? Agora eu vou fazer depois um outro vídeo para mostrar já na Roslyn e tudo isso que a gente falou nesse primeiro vídeo. Fechou? Isso aí, boa!